Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 45 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 45. Holocaustos e ofertas. Leituras do dia. Levítico 1 a 2. Lucas 1, do 1 ao 38. Jó 12. Leitura de Levítico 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis as vossas ofertas de gado, isto é, de gado vacuno e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado vacuno, oferecerá macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para sua expiação. Depois, imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está à porta da tenda da congregação. Então, esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. Os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo em cima do altar. Também os filhos de Arão, o sacerdote, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavará com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é, oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para holocausto, oferecerá macho sem defeito. Imolá-la-á ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue sobre o altar, ao redor. Então o cortará em seus pedaços, e o sacerdote os porá em ordem, com a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Porém a sua fressura e as pernas lavará com água, e o sacerdote tudo isso oferecerá e queimará sobre o altar. Holocausto é, oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta for de holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a oferecerá sobre o altar, e lhe tirará a cabeça, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará, e o lançará junto ao altar para o lado do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la-á junto às suas asas, mas não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é, oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Leitura de Levítico 2. Quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso. E atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, o qual tomará dela um punhado da sua flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará isto por memorial sobre o altar. Oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor. O que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é, das ofertas queimadas ao Senhor.
Quando ofereceres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos de flor de farinha sem fermento, amassados com azeite, e coscorões sem fermento, untados com azeite. Se a tua oferta for manjar cozido na caçola, será de flor de farinha com azeite sem fermento. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite, oferta de manjares é. Se a tua oferta for manjar cozido na sertã, far-se-á de flor de farinha com azeite. Trarás ao Senhor a oferta de manjares que se fará destas coisas. Apresentar-se-á ao sacerdote, o qual a levará ao altar. O sacerdote tomará da oferta de manjares o memorial e o queimará sobre o altar. Oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor. O que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel nenhum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Como oferta de primícias, os oferecereis ao Senhor, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. Todas as tuas ofertas de manjares temperarás com sal. Nunca deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Se ao Senhor ofereceres oferta de manjares das primícias, oferecerás como oferta de manjares das tuas primícias, espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, o grão trilhado de espigas verdes. Sobre ela deitarás azeite e porás incenso, oferta de manjares é. O sacerdote queimará o memorial dela, uma parte do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é, ao Senhor. Leitura de Levítico 2. Quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e porá o incenso. E a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, o qual tomará dela um punhado da sua flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará isto por memorial sobre o altar. Oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor. O que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, das ofertas queimadas ao Senhor. Quando ofereceres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos de flor de farinha sem fermento, amassados com azeite, e coscorões sem fermento, untados com azeite. Se a tua oferta for manjar cozido na caçola, será de flor de farinha com azeite sem fermento. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite, oferta de manjares é. Se a tua oferta for manjar cozido na sertã, far-se-á de flor de farinha com azeite. Trarás ao Senhor a oferta de manjares que se fará destas coisas. Apresentar-se-á ao sacerdote, o qual a levará ao altar. O sacerdote tomará da oferta de manjares o memorial e o queimará sobre o altar. Oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor. O que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel nenhum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Como oferta de primícias, os oferecereis ao Senhor, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. Todas as tuas ofertas de manjares temperarás com sal. Nunca deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Se ao Senhor ofereceres oferta de manjares das primícias, oferecerás como oferta de manjares das tuas primícias, espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, o grão trilhado de espigas verdes. Sobre ela deitarás azeite e porás incenso, oferta de manjares é.
O sacerdote queimará o memorial dela, uma parte do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Leitura de Lucas 1, de 1 a 38. Visto que muitos têm empreendido compilar uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em dias. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus o sacerdócio na ordem de sua turma, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E, durante esse tempo, todo o povo permanecia da parte de fora em oração. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor o assaltou. O anjo, porém, lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, a quem chamarás João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Disse Zacarias ao anjo: Como saberei isto, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias? Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e para te dar estas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a se realizar, porquanto não deste crédito às minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O povo estava à espera de Zacarias e se admirava da demora dele no santuário. Saindo ele, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera uma visão no santuário, e ele se fazia entendido por acenos, permanecendo mudo. Cumpridos os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, em dias em que ele olhou para mim, a fim de anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Mas ela, vendo-o, ficou muito turbada com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Leitura de Jó 12. Então respondeu Jó: Na verdade que só vós sois gente, e que, morrendo vós, morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, não vos sou inferior, e quem não sabe coisas tais como estas? Tornei-me objeto de irrisão para o meu próximo, eu que invocava a Deus e que ele me respondia. O justo, o perfeito, é objeto de irrisão. Para o infortúnio, há desprezo, segundo o pensamento dos que estão à vontade. Tal é a sorte dos que escorregam com os pés. Em paz estão as tendas dos salteadores, e seguros os que provocam a Deus, aqueles que Deus traz na mão. Mas pergunta agora às alimárias, e elas te ensinarão, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te contarão. Quem não sabe entre todos estes que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Porventura o ouvido não prova as palavras, como o paladar prova as comidas? No ancião está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Com ele está a sabedoria e o poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Se ele destrói, ninguém reedifica. Se ele encarcera alguém, ninguém abre. Se ele retém as águas, elas secam. Se as larga, destroem a terra. Com ele está a força e a sabedoria. A ele pertence o enganado e o enganador. Ele leva despojados os conselheiros e transtorna os juízes. Solta as ataduras dos reis e cinge-lhes os lombos com uma corda. Leva despojados os sacerdotes e transtorna os homens firmes. Tira a palavra aos mais confiantes e aos anciãos tira o discernimento. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto aos fortes. Das trevas faz sair os segredos e à luz traz a sombra da morte. Faz crescer as nações e as faz perecer. Expande as nações e as dispersa. Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos onde não há caminhos. Andam às apalpadelas nas trevas, sem luz, e os faz cambalear como bêbados. Pontos principais. Levítico 1, 2. Início das leis dos sacrifícios. Instruções detalhadas para o holocausto. Oferta totalmente queimada, símbolo de entrega total a Deus. De bois, ovelhas ou cabras e aves, enfatizando a necessidade de uma oferta sem defeito. Em seguida, as leis da oferta de manjares, de cereais, que era uma oferta de gratidão ou reconhecimento, sempre sem fermento, temperada com sal, aliança e azeite, e parcialmente queimada, com o restante sendo comida pelos sacerdotes. Lucas 1, de 1 a 38. Prólogo histórico de Lucas. Anúncio do nascimento de João Batista a Zacarias, um sacerdote idoso e justo, e sua esposa estéril Isabel. Zacarias duvida e fica mudo até o nascimento. Anúncio do nascimento de Jesus a Maria em Nazaré. O anjo Gabriel revela que Jesus será chamado Filho do Altíssimo, reinará eternamente e nascerá por obra do Espírito Santo. Maria responde com fé e submissão. Aqui está a serva do Senhor. Jó 12. Resposta sarcástica e profunda de Jó a Zofar. Ele ironiza a pretensa sabedoria exclusiva de seus amigos.
Afirma que a verdadeira sabedoria reconhece a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação, animais, terra e sobre todos os assuntos humanos, líderes, nações, conselheiros. Deus pode tanto exaltar quanto humilhar. O sofrimento, portanto, não é um indicador simples de culpa, pois até os ímpios podem prosperar. A sabedoria está em reconhecer que os caminhos de Deus são insondáveis. Desafio prático. Hoje somos confrontados com a exigência da santidade, oferta sem defeito, e a maravilha da graça, anúncio do Messias. Reflita. 1. Oferta sem defeito. O holocausto exigia um animal perfeito. Jesus foi o cordeiro sem defeito oferecido por você. Em resposta, o que significa oferecer seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus hoje? Há alguma área da sua vida, pensamentos, atitudes, relacionamentos, que está com defeito e precisa ser entregue a Deus para purificação? Azeite, sal e sem fermento. A oferta de manjares tinha elementos simbólicos: azeite, Espírito Santo; sal, aliança, preservação; e ausência de fermento, malícia, pecado. Sua vida de adoração e serviço é marcada pela presença do Espírito, pela fidelidade à aliança e pela sinceridade, sem a fermentação da hipocrisia? A resposta de Maria. Diante do plano impossível de Deus, Maria respondeu com fé e submissão: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Há um chamado ou uma verdade de Deus que parece impossível ou desconcertante para você hoje? Sua resposta é de dúvida, como Zacarias, ou de entrega confiante, como Maria? Sabedoria na soberania. Jó nos lembra que Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre o sofrimento dos justos. Quando a vida não faz sentido, você busca encontrar respostas simplistas ou se aquieta na confiança de que o Deus soberano, que criou todas as coisas, ainda está no controle e é digno de confiança, mesmo no escuro? Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.